Bom dia. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a atenção de todos os profissionais que estão conectados conosco para uma reflexão sobre a instrução CVM 617. Também agradeço a presença do nosso convidado especial, o Marcos Vinícius de Carvalho. Ele é responsável direto pelo Núcleo de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo da Superintendência Geral da CVM. É conselheiro representante da CVM no Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, e também representa a CVM na Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro, a ENCLA, né? Assim como representa a CVM na Delegação Brasileira junto ao GAFI. Também vou me apresentar. Sou José Leonero de Souza, consultor sênior da empresa PLD Consultoria, especializado em compliance, risco e prevenção à lavagem de dinheiro. Sou professor da FIA, Fundação Instituto de Administração, e membro da diretoria da ECAMS Chapter São Paulo. Também gostaria de falar um pouco sobre a Refinitiv, que tornou possível a realização desse webinar. Como muitos de vocês acompanharam, em outubro de 2018, o controle da antiga divisão de mercado financeiro e compliance da Thomson Reuters foi adquirido pela Blackstone e passou a se chamar Refinitiv. Mais recentemente, a London Stock Exchange fez uma oferta, que foi aceita, para comprar a totalidade da Refinitiv por 27 bilhões de dólares. A expectativa é a de que o negócio seja concluído ainda em 2020, formando uma empresa líder em infraestrutura de mercados financeiros, que é um negócio verdadeiramente diversificado, com foco aprimorado em dados, mercado de capitais multiativos, plataformas de câmbio e de renda fixa, além de soluções de compliance. Entre essas soluções está a solução líder de mercado WorldCheck, um banco de dados com informações precisas e estruturadas, usado para reduzir riscos e proteger a sua empresa contra crimes financeiros, atendendo às obrigações de screening e de KYC due diligence, e que é usado por 98% dos 50 maiores bancos do mundo. Bom, durante o webinar, gostaria de pedir a todos que fiquem à vontade para direcionar-nos as perguntas que entendam oportunas. Teremos aproximadamente 40 minutos de apresentação e 15 minutos reservados para as questões. Aquelas que não forem respondidas hoje, comprometemos-nos a encaminhá-las nos próximos dias. Vamos passar, então, as reflexões nossas da norma da CVM 617, né? E vamos passar essa próxima hora discutindo aí os principais pilares da instrução, que foi publicada no dia 5 de dezembro de 2019, com prazo de entrada em vigor no dia 1º de julho de 2020. Antes de mais nada, gostaria de fazer um lembrete com relação às pessoas obrigadas pela norma. E vamos lá, as pessoas naturais e jurídicas que prestem no mercado de valores imobiliários em caráter permanente ou eventual os serviços relacionados à distribuição, custódia, intermediação ou administração de carteiras, as entidades administradoras de mercados organizados e as entidades operadoras de infraestrutura do mercado financeiro, as demais pessoas referidas em regulamentação específica que prestem serviços no mercado de valores imobiliários, incluindo escrituradores, os consultores de valores imobiliários, as agências de classificação de risco e as companhias securitizadas. Além disso, os auditores independentes no âmbito do mercado de capitais. Começando o nosso bate-papo, Marcos, você gostaria de fazer os seus primeiros comentários com relação a isso? Sim, com certeza, Leonélio.
Muito obrigado. Antes de mais nada, eu quero aqui, em nome da Comissão de Valores Mobiliários, agradecer aqui o Leonélio, como a Refinitiv, pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui, tendo o privilégio de disseminar o nosso entendimento institucional sobre um assunto tão relevante, né? E, na sequência, gostaria de fazer o meu devido disclaimer, né, que as minhas opiniões aqui externadas não necessariamente vão vincular a CVM e o seu colegiado. Bom, dito isso, sem dúvida nenhuma, esse é um ponto muito importante que você tocou no tocante às pessoas obrigadas, né? Se nós analisarmos a redação atual da Instrução 301 e vermos quem é que está no escopo, comparando com os aprimoramentos que foram feitos na 617, nós deixamos algumas questões muito explícitas, entre elas o seguinte: o simples fato de eu ser uma pessoa com registro na CVM não me torna automaticamente uma pessoa obrigada a essa instrução e, consequentemente, para encaminhar comunicações de operações ou situações atípicas para o COAF. Por quê? CVM apenas não inovou, mas ela apenas explicitou o seu entendimento institucional que nós precisamos ter duas características nesses registros, para que eles sejam pessoas obrigadas. A primeira, eu tenho que estar efetivamente prestando serviços no mercado de capitais. Segundo, eu tenho que ter algum relacionamento, ainda que indireto, com o fluxo financeiro do investidor. Pois muito bem, então vamos entender isso daí fazendo uma abordagem prática, né? Imagine que eu sou uma sociedade anônima, uma empresa de capital aberto, que eu tenho ações listadas na Bolsa. Ok, para isso eu preciso de um registro na CVM que está me habilitando para me capitalizar por meio do mercado bursátil e, consequentemente, eu tenho diversos deveres junto à CVM, principalmente no tocante à prestação de contas tempestivas por meio dos fatos relevantes sobre qualquer fato societário que possa impactar o valor dessas ações. Muito bem, é por meio disso que os investidores vão tomar suas decisões de compra, venda ou manutenção de ativos na carteira. Agora, eu, enquanto companhia aberta, eu não presto serviços de qualquer natureza no mercado de valores imobiliários. Eu até posso prestar, mas eu, para tanto, vou precisar de um registro específico para isso. Então vamos pensar, alguém pode estar perguntando que a Lei 9.013 deixa claro que uma das atividades que precisam estar normatizadas é a emissão. Com certeza, mas o objeto social de uma companhia aberta, a não ser que seja especificamente esse, não é emitir valores mobiliários, mas sim explorar o seu segmento econômico. Quem vai cuidar da emissão propriamente dita que está na lei é o profissional relacionado à abordagem do underwriting. Então, o que significa dizer? Eu tenho sim companhias listadas na Bolsa, que são sociedades abertas, com registro na CVM, mas estas que são obrigadas por fato de terem outra modalidade de prestação de serviços, como é o caso, por exemplo, de diversos bancos que estão lá listados, mas que também têm registros pontuais para você realizar a prestação desses serviços, por exemplo, corretoras, distribuidores que fazem parte desse conglomerado financeiro, no que diz respeito, por exemplo, à intermediação e custódia de valores imobiliários. Um outro exemplo muito interessante sobre isso é o fundo de investimento. Não sei, ele tem necessariamente o CNPJ e um registro na CVM, mas ele por si só não deve nenhum esclarecimento ou modalidade de passivo relacionado à unidade de inteligência financeira. Os atores que com ele interagem, esses sim, eles vão ter que prestar contas para a CVM em relação a essa norma e eventualmente comunicar situações ou operações atípicas POAFs. Por exemplo, os administradores, os gestores, os distribuidores da cota, os escrituradores da cota, o custodiante do fundo, e assim sucessivamente. Ok. E antes de entrarmos exatamente na discussão sobre o conteúdo da norma, gostaria ainda dos seus comentários, Marcos, sobre o contexto histórico de como esta regulação e a circular do Banco Central, a 3978, como é que elas nos posicionam em relação ao grupo de ação financeira? Muito boa pergunta, Leonélio. Nós temos como mantra sagrado as 40 recomendações do GAFI, que, sem dúvida nenhuma, é o principal paradigma no tocante às melhores práticas para a prevenção e combate à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. O Brasil, como membro do GAFI, ele assumiu o compromisso de, juntamente com os outros membros, de aderir a essas recomendações. Então, se nós observarmos
a última revisão dessas 40 recomendações, que foi realizada em 2012, você tem agora a nova leitura da recomendação 1, que estabelece a necessidade de que a governança da prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo seja feito por meio da abordagem baseada em risco. Certamente não é uma ferramenta nova para quem está atuando na função de compliance, mas que definitivamente foi alinhada com essas rotinas de PLDFT. Então, o que significa dizer? Do ponto de vista prático, todas as pessoas necessitam identificar, analisar, compreender e mitigar esses riscos de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. E o verbo mitigar deixa claro que não existe risco zero. O que se espera é que essas pessoas, no limite das suas atribuições, possam estabelecer suas respectivas regras, procedimentos e controles internos, pautados nas diretrizes estabelecidas da alta administração da instituição, para que eles possam fazer esse trabalho que tem como epílogo a necessidade de mitigar esses riscos que a gente está conversando. Então, o que acontece? A CVM, por meio da instrução 617, assim como o Banco Central, por meio da circular 3978, não inovou. A gente apenas está seguindo os principais paradigmas que estão ocorrendo no âmbito do GAFI e que já foi alinhado com o FinCEN nos Estados Unidos, que é a Unidade de Inteligência Inteligência Financeira norte-americana, assim como as diretrizes da União Europeia. Bom, agora vamos então passar aos grandes pilares da norma, a política de PLDFT, abordagem baseada em risco, funções do diretor responsável pela norma, a política de conhecer o seu cliente, monitoramento, né, e atendimento às sanções impostas pela resolução do Conselho de Segurança da ONU. Aliás, vamos começar por esse tema que nos parece bastante interessante com relação às sanções, né? Você pode comentar o que é esperado das instituições financeiras quanto à indisponibilidade de ativos que são listados pelo Conselho de Segurança? Muito bom, Leonélio. É uma pergunta muito importante. Como você bem frisou, a instrução 617 vai entrar em vigor a partir do dia 1º de julho. No entanto, os artigos 27 e 28, que justamente narram essa sua questão muito bem levantada, já entraram em vigor na data de publicação da instrução 617. Ou seja, nós estamos falando de como já devem ter sido colocados em prática. A gente está olhando para frente. Já está olhando para uma rotina que precisa estar prontamente implementada. Do ponto de vista prático, esses comandos são derivados do que estabelece a Lei 13.810 de 2019, que estabelece diversas obrigações, inclusive para as pessoas que atuam nos segmentos econômicos que estão listados no artigo 9º da Lei 9613. E, consequentemente, falamos também das pessoas obrigadas no âmbito do mercado de valores mobiliários. Então, a situação é muito simples. Você tem que confrontar toda a sua relação de clientes com as pessoas físicas e jurídicas que fazem parte integrante dessas listas do Conselho de Segurança das Nações Unidas. E na hipótese de você identificar a similaridade desse nome que está listado com o nome do seu cliente, você tem o dever de prontamente, sem demora, tomar as providências cabíveis para estabelecer o bloqueio da posição desses ativos desse cliente sem a necessidade de chancela judicial prévia. Em outras palavras, a gente está falando de uma situação de congelamento administrativo. Feito o bloqueio desses bens, aí sim se espera que dê sequência a comunicar às autoridades competentes, conforme está descrito aí nos artigos 27 e 28. Primeiramente, a Comissão de Valores Mobiliários e ao COAF, no limite das atribuições de cada um. Certamente eles vão receber um feedback sobre a evolução da situação que eu narrei agora, mas do ponto de vista prático é uma rotina que tem que ser prontamente implementada, fazer parte explicitamente dos controles internos da instituição e o sem demora imediato deve ser levado a sério. Você não tem que fazer uma reflexão como as outras operações ou situações atípicas que poderão ser comunicados ao COAF. Aqui não se pede uma análise individualizada,
brigada, se pede uma pronta ação de bloqueio desses ativos. A gente pode até dizer, pegando o jargão do mercado, que seria uma modalidade de comunicação automática que está previsto na norma da CVM, em tempo. Diferentemente do Banco Central, que optou por normatizar isso por meio de uma circular específica, 3942, que deve ser lida juntamente com os comandos da 3978, a CVM optou por consolidar as rotinas derivadas da 3810 e demais comandos de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo numa única instrução, a instrução 617. Bom, e agora vamos passar a um dos pilares, que é a política de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento e combate ao financiamento do terrorismo. Quais são os seus comentários sobre o que é de mais relevante que vale a pena destacar nesse momento sobre a política? Muito bom. Se a gente retomar o conceito da abordagem baseada em risco, e novamente eu vou repetir esses 4 verbos, né? A necessidade de identificar, analisar, compreender e mitigar esses riscos, será justamente a política que vai estabelecer as diretrizes emanadas pela alta administração de como é que você vai interagir com essas 4 ações. Em outras palavras, se a gente for conduzir uma analogia, é como se esse fosse a Constituição Federal da empresa no tocante a essa obrigação derivada da Lei 9613. Então, o que acontece? Por meio desse documento que você vai estabelecer essas diretrizes, os comandos e justamente o apetite de risco que a instituição está disposta a ter no relacionamento com todas as variáveis que ela tem que interagir no mercado de valores imobiliários. Não apenas falando do risco dos clientes, mas também falando dos riscos dos produtos ofertados, canais de distribuição, serviços prestados, eventual relacionamento com outras empresas, o que é muito comum no âmbito do mercado de valores imobiliários. Então, não é por meio desse documento que você vai apresentar as regras, procedimentos e controles internos, consequentemente, os instrumentos que irão mitigar esses riscos, mas é justamente ali que você vai estabelecer o mantra da instituição de como que o apetite de risco dela irá interagir em relação a tudo isso. Ponto muito importante, isso daí é um documento, conforme eu já falei, que deve ser emanado pela alta administração da pessoa brigada. Ok. Um detalhe que me pareceu bastante interessante na norma, né, que são critérios para... estabelece que você tem que definir indicadores de efetividade ou indicadores de performance, né, da abordagem baseada em risco. E acho isso bastante interessante, porque isso também é uma recomendação bastante enfática do Departamento de Justiça americano com relação às empresas que são investigadas lá debaixo do guarda-chuva do FCPA por estarem envolvidas em prática de corrupção. E a autoridade lá lembra com muita propriedade que não adianta ter milhares de páginas de manuais de compliance se você não tem ideia do nível de efetividade que isso tem dentro da instituição. Exatamente, eu acho que a nova norma da CVM, em linha conceitual com a norma do Banco Central, estabelece a necessidade periódica de prestação de contas por parte do diretor responsável pela norma, não apenas para o público interno, principais stakeholders, mas também para as demais autoridades competentes. A gente fala aí de uma comissão de valores imobiliários, a gente está falando do ambiente de autorregulação e, por que não, a qualquer momento, em havendo necessidade para tanto, para eventuais autoridades de persecução penal, mesmo autoridade tributária no que couber, né? Então, o que acontece? Se a gente for fazer uma reflexão sobre como que o Banco Central estruturou isso, existe um relatório na 3978, que é obrigatório, que é a apresentação da avaliação de efetividade, onde lá o Banco Central discorreu sobre alguns parâmetros mínimos que devem ser utilizados para a apresentação desses indicadores de efetividade. Obviamente que nós estamos falando de segmentos econômicos muito próximos, né? Mas o mercado de capitais possui suas peculiaridades próprias. Então, o entendimento da CVM é que
ao contrário do que o Banco Central fez, isso é legítimo e totalmente perfeito no âmbito do quintal de supervisão do Banco Central, no caso do mercado de valores imobiliários, isso daí ficou como um elemento principiológico, justamente dando importância para a política, cabe à alta administração estabelecer quais são esses parâmetros mínimos que se espera em termos de apresentação de indicadores de efetividade. A gente vai ver certamente lá na frente algumas situações práticas de como se dá isso, não esgotando o assunto, mas só antecipando. Por exemplo, um dos indicadores de efetividade certamente poderá ser o tempo que você demora para você monitorar, detectar, selecionar e, consequentemente, analisar uma operação ou situação atípica. Mas a gente vai explorar isso mais na frente. Então, só para concluir, certamente a CVM entendeu que caberá, do âmbito da abordagem baseada em risco de cada instituição, estabelecer por meio dessas diretrizes, quais são esses parâmetros mínimos, o que difere um pouco da norma do Banco Central, mas novamente eu quero aqui ressaltar, nenhum dos dois está em colisão. O Banco Central entendeu que no mercado regulamentado, supervisionado por ele, havia a necessidade do estabelecimento desses parâmetros mínimos. No tocante à lógica do mercado de capitais, a CVM entendeu que isso daí é um ônus da alta administração que deve estar explicitado nessa política. E falando do pilar aí da abordagem baseada em risco, Marcos, de onde vem essa exigência? Poderia comentar com a gente? A abordagem baseada em risco, né, como eu falei, hoje está como coluna vertebral da recomendação 1 do GAFI e tem essa redação desde a última revisão das 40 recomendações, essa última revisão que aconteceu em 2012. Então, se nós pensarmos nesses 4 verbos já ditos, né, identificar, analisar, compreender e mitigar esses riscos, isso funciona na realidade como um tripé, né? A primeira ponta é justamente o supervisionado daquele segmento econômico que está na lei de lavagem, né, estabelecer comandos incentivando que essa pessoa obrigada conduza a governança de PLDFT por meio da abordagem baseada em risco, também apresentando seus respectivos indicadores de efetividade. Você tem a segunda ponta desse tripé sob a ótica dos supervisores, ou seja, você também tem que fazer a governança dessa temática por meio da abordagem baseada em risco. Pois bem, no caso específico da CVM, há tempos nós trabalhamos com a supervisão baseada em risco, olhando todo o mandato da CVM no âmbito da 6385, incluindo diversos temas, por exemplo, né, a boa governança e boas práticas no que diz respeito aos fundos de investimento, e aí recai sobre os administradores e gestores. Você pensar também no monitoramento de eventos relacionados à manipulação de preços, insider information. Você tem a área de acompanhamento de empresas monitorando no que couber nessa abordagem baseada em risco, o quanto que as empresas registradas na CVM, sociedades abertas, listadas ou não na Bolsa, estão comunicando tempestivamente com qualidade os seus atos ou fatos relevantes e assim sucessivamente. Então, a prevenção à lavagem de dinheiro é um dos temas que faz parte da supervisão baseada em risco da CVM e que tem uma abordagem específica no âmbito das superintendências de relação com o mercado e intermediários, que é responsável pela supervisão dos mercados de bolsa e balcão, entre outros itens que estão lá incluídos, como, por exemplo, a atuação dos intermediários, do autorregulador, como também no âmbito da superintendência de relação com os investidores institucionais, que, entre outras coisas, se relaciona com a temática da administração de carteiras, especialmente os fundos de investimento. Então, a CVM tem um mandato específico no âmbito da 6385, mas coloca nessa pauta a prevenção à lavagem de dinheiro também, a sua supervisão em relação à PLDFT, e tem também a necessidade de apresentar esses indicadores de efetividade. A última ponta desse tripé é a avaliação nacional de risco, onde você consegue compilar todas as avaliações setoriais de risco de todos os supervisores, inclusive a CVM, o Banco Central e assim sucessivamente, bem como a abordagem de risco de todos os atores da administração pública que se relacionam com essa temática. Por exemplo, não esgotando o assunto, o Ministério Público e as autoridades policiais. E por meio dessa governança, você começa a enxergar o risco país sobre determinados eventos, onde você poderá tomar decisões, como um exemplo aqui, eu devo focar na prevenção do crime antecedente ou na prevenção à lavagem de dinheiro propriamente dita. E isso também vai ser importante para estabelecer esses parâmetros e consequentes políticas públicas relacionadas ao tema. Então,
indo direto ao ponto, após esse grande preâmbulo, né, o que nós temos a dizer? O GAFI vai avaliar isso daí sobre 2 ambientes, né? Todo país avaliado vai ser observado sobre esses 2 ambientes. A conformidade e a efetividade. Primeiro, eu tenho que verificar se existem regras, procedimentos e controles num nível maior, acima de tudo, regras legais e regulamentares, pautando as ações das autoridades competentes. Na outra ponta, isso vai ser observado a efetividade. Ainda que eu tenha uma conformidade que atenda aos requerimentos mínimos esperados pelo GAFI, eu tenho que provar que eu consegui mitigar esse meu risco no âmbito do país todo. E para isso ele necessariamente vai passar por cada segmento econômico e observar essa relação bilateral entre a supervisão baseada em risco desse supervisor e a governança das instituições obrigadas. Ainda falando da abordagem baseada em risco, a norma chama a atenção para os PEPs e para as organizações sem fins lucrativos. Você poderia detalhar um pouco esse aspecto? Não, com certeza. Isso foi inclusive um ponto que foi destacado na nota explicativa, que é um documento que foi emitido simultaneamente e publicado no âmbito da Instrução 617. Nós não temos a menor intenção de dar uma mensagem equivocada, e desde já eu deixo isso claro para todos os nossos ouvintes, de que isso é uma sinalização de alto risco. Ao contrário, essa sinalização não teve o intuito de nenhuma segregação e nem qualquer sinalização relacionada a tratá-los como de alto risco. O que acontece é que, visando a melhor aderência às recomendações do GAFI, a gente está falando de 2 categorias de investidores que têm uma recomendação específica na cartilha do GAFI das 40 recomendações. Então, eu estou falando de uma organização não governamental, no âmbito da recomendação 8, e das pessoas expostas politicamente no âmbito da recomendação 12. Então, todos nós sabemos a importância que tem as ONGs, né, que o GAFI chama de Non-Profit Organizations, no sentido de toda a atuação que eles fazem em relação à filantropia, caridade, e não são poucas as vezes que vemos uma excelente atuação deles em diversas crises humanitárias derivadas de problemas de seca, derivadas de catástrofes naturais ou mesmo de guerra, né? É fundamental a atuação das ONGs e a gente observa também um trabalho muito importante deles no Brasil. O que ocorre, e isso quem está falando é o GAFI, nós estamos apenas replicando, é que, infelizmente, como qualquer outra situação, existe uma má utilização por parte de diversas pessoas dessas non-profit organizations, principalmente no tocante a utilizá-las inadequadamente para financiar o terrorismo. Como isso foi uma preocupação específica do GAFI, a CVM entendeu pertinente e oportuno replicar isso no âmbito da sua norma, no sentido de dar uma intenção diferenciada no modelo de negócio que o prestador de serviço vai lidar em relação a essa categoria de investidor. Lembrando que aqui no Brasil, sem prejuízo desse risco do financiamento de terrorismo, é notório que a maioria esmagadora das ONGs está fazendo um trabalho exemplar, volto a repetir a importância da atuação deles em diversas frentes, mas elas também podem ser utilizadas para má utilização dos recursos públicos. Então é um ponto que deve ficar na atenção de todos. Sempre lembrando que nós temos a plena convicção que a maioria esmagadora que ultrapassa 99,99% desses entes são entes do bem. A gente está aqui justamente dando essa mensagem não para segregá-los, mas para preservá-los, inclusive. No âmbito das pessoas expostas politicamente, eu acho que não é nenhuma grande novidade para todos, né? Uma convenção que visa justamente dar uma maior visibilidade para todas aquelas pessoas que, devido ao cargo ou função que exercem ou exerceram, têm algum impacto significativo em eventos que vão gerar a receita ou a despesa vinculada com recursos públicos, né? Ou seja, não existe nenhum problema, nenhuma segregação da pessoa ser classificada como pessoa exposta politicamente. O que se deve é apenas seguir aquela atenção diferenciada no sentido de manutenção de negócios com essa categoria de investidor. E aí, ainda no caso dos PEPs, a ampliação do entendimento do PEP até o nível
de prefeitos e vereadores das cidades brasileiras. Isso, a gente seguiu, até para manter um alinhamento que o próprio COAF, por meio da sua resolução que trata desse assunto, apontou, até para dar um maior conforto. Não tem sentido um supervisor dizer que daquela categoria é um PEP e um outro dizer que não é. Então a gente tenta dar um alinhamento em relação a isso. Mas, novamente, fica a mensagem, né? Essa classificação é necessária, é importante, mas não se pode dar hiperfoco ao PEP em detrimento de outras pessoas que não são PEPs e que podem perfeitamente também estar tentando utilizar a instituição, a pessoa obrigada, para fazer coisas inadequadas. Ok. Com relação aí à função do diretor responsável, do artigo 8º da Instrução 617, você poderia fazer uns comentários a respeito da questão dos acessos que o diretor deve ter dentro da instituição? Então, perfeito. A CVM colocou claramente na instrução a necessidade de um diretor responsável pela norma, nada de novo. E, do ponto de vista prático, ele, utilizando como mantra, né, as diretrizes estabelecidas na política institucional de PLD-FT, ele vai ser o responsável pela elaboração e implementação das regras, procedimentos e controles internos que visam justamente mitigar os riscos que foram previamente identificados e compreendidos, né? Pois muito bem. Para tanto, a CVM entendeu necessário e muito importante explicitar isso no âmbito da nota explicativa. Então, para que ele possa desempenhar com excelência os deveres que ele deve cumprir, ele precisa, juntamente com a sua equipe, ter acesso amplo e restrito a qualquer modalidade de informação dentro daquela instituição ou, pensando num âmbito maior, caso ele seja responsável por todas as instituições daquele conglomerado financeiro, né? Então, a gente não tem qualquer modalidade de situação em que ele não pode acessar tempestivamente a informação. Isso foi dado até alguns exemplos, onde caso a instituição preste algum serviço e que ele deve previamente estabelecer a figura do Chinese Wall, dando apenas um exemplo para vocês, não se espera que ele tenha restrição de acesso a essa informação, né? Então, é muito importante deixar claro que a instituição responsável deve estabelecer mecanismos e um fluxo adequado de informação para que ele receba absolutamente tudo, acesse o que ele entender que seja adequado e tempestivamente. Obviamente ele vai prestar contas por isso, mas a mesma nota explicativa deixa claro, para que isso acontecer, você tem ainda o dever da alta administração, que ela deve se certificar que foram garantidos todos os recursos humanos, financeiros, tecnológicos, para que ele possa ter esse acesso a qualquer momento, sem qualquer restrição. Ele e, naturalmente, todos os funcionários a ele vinculados da sua equipe. Isso é muito interessante, né, Marcos? A norma ser tão clara assim, porque não era muito raro você encontrar situações em que o responsável pela avaliação de riscos e compliance eventualmente não tivesse acesso a alguns segmentos da organização, né? Os Chinese Walls às vezes eram impenetráveis a todos, né? Exatamente, exatamente. Até dando um outro exemplo, não estamos aqui tendo a pretensão de esgotar os exemplos, mas só para deixar mais didático, né? Muitas vezes nós nos deparamos no âmbito de algumas supervisões, né, a dificuldade no mundo prático mesmo da equipe responsável pela prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo a ter acesso, por exemplo, a dados de clientes classificados naquela instituição como private banking, né? Então, a CVM entende que quando a gente fala de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, não deixa de ser um braço do compliance, né? E não se pode admitir, depois de tudo que a gente aconteceu, o amadurecimento que nós tivemos da função de compliance, imaginar uma situação onde um diretor responsável pela 617 terá acesso restrito ou intempestivo, né? Isso que é muito importante também, não adianta ele ter acesso a tudo se essa informação não chegar no tempo adequado. Então, cabe à alta administração se certificar que todos os recursos foram disponibilizados para que ele tenha acesso tempestivo e irrestrito às informações que ele julgar necessárias para conduzir o seu trabalho. E quando eu falo ele, naturalmente, os seus colaboradores diretos no âmbito da instituição.
Muito interessante, obrigado por esse alerta. E vamos passar a um outro pilar igualmente crucial dentro da norma, a política de conheça o seu cliente. O seu cliente e os seus terceiros também a ela relacionados. Você poderia comentar aí quais são os seus principais destaques a esse pilar? Muito bom. Um ponto, acho que muito importante antes da gente explorar esse pilar, é que se nós retornarmos para o artigo 3º, onde estão sendo ilustrados quais são as pessoas obrigadas, nós vamos nos deparar com duas situações distintas. Aquelas pessoas que poderão ter relacionamento direto com o investidor, ou seja, esse investidor é cliente dele, ou aquela instituição que não terá relacionamento direto com esse investidor, logo, esse investidor não é cliente dele, no entanto, ele ainda terá deveres a cumprir em relação à norma. Mas vamos falar agora especificamente daqueles que têm o relacionamento direto com o investidor, então falando da política conheça seu cliente, né? A própria nota explicativa entra no detalhe, tudo que eu vou falar aqui superficialmente, mas são 4 etapas distintas, né? A primeira, eu tenho que identificar propriamente dito esse cliente no início do relacionamento, me certificando que esse investidor de fato tem um CPF e um CNPJ, né? Eu tenho que naquele momento me certificar que aquilo ali está de pé, né? Eu tenho que consultar no que couber um site de uma Receita Federal, por exemplo, né? Fazer uma diligência mínima para me certificar da existência real daquele cliente, seja no âmbito do CPF ou CNPJ. Detalhe, a gente sabe que cada vez mais as relações não vão ser presenciais, então a gente tem que estar se preocupando bastante com o uso de tecnologias adequadas para lidar com essa situação. Uma vez feita a identificação, se inicia o processo de coleta das informações cadastrais, que estão no anexo próprio da Instrução 617, e a grande inovação em relação a isso é que antes a CVM estava estabelecendo um prazo máximo de 24 meses para que esse cadastro fosse atualizado, ao passo que agora você está novamente consagrando a importância da política de PLD-FT, onde isso vai ser uma diretriz da instituição, e você estabeleceu um teto máximo de 5 anos para que esse cadastro seja novamente atualizado. Sobre o cadastro, a gente consagra também a situação em que eu posso estar utilizando de sistemas alternativos de cadastro, a gente está falando de novas tecnologias e um monte de coisas aqui que o tempo infelizmente não vai nos permitir esgotar, né? A gente está falando cada vez mais do fenômeno do blockchain ganhando força, a gente está falando da frente do Open Bank ganhando força, isso não apenas no âmbito do Banco Central, mas estudo recente da CVM também explorou essa situação, e a gente está falando de um momento no mundo em que cada vez mais você está indo para a digitalização das informações. Então a instituição tem que necessariamente estar preparada para lidar com tudo isso que eu estou descrevendo, e novamente são exemplos, né? Acho que merecia um webinar só para falar da digitalização do mundo, do relacionamento entre a instituição e o cliente. Mas o mais importante, existem vulnerabilidades e ele tem que estar atento sobre isso. Até faço aqui uma propaganda de uma publicação recente do GAFI, que publicou um guidance relacionado sobre a identidade digital. Então, o GAFI não parte de um juízo de valor se isso é bom ou ruim. Isso, dos olhos do GAFI, é um fato. E sendo um fato, ele discorre todas as questões relacionadas aos riscos de interação com essa realidade digital e como que você deve se comportar em relação a isso, sempre alinhado com a sua política, onde tem as diretrizes. E isso daí é muito importante, Leonélio, independente do que está exposto lá no guidance do GAFI, fica aqui o incentivo para que todos leiam, mas a gente tem que ver, por exemplo, questões que aparentemente não guardam relação direta com o assunto, mas que
na verdade, tem relação direta e pode causar um grande impacto. Na medida em que você cada vez mais está indo para a digitalização das informações desse cliente, você está falando da administração de um risco cibernético. Não que você não tinha que cuidar do risco cibernético antes, mas agora sob essa ótica pontual, inclusive. O que significa dizer que o não tratamento adequado desse risco cibernético poderá também te dar uma dor de cabeça no tocante à Lei Geral de Proteção de Dados, caso essa informação vaze. Então, ainda que a gente esteja falando de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, observe só o quanto que você tem um escopo amplo de frentes que você deve tratar e mitigar em relação a esse risco. Muito bom. Só para concluir a política Conheça Seu Cliente, eu vou rapidamente dizer que você ainda tem que conduzir as diligências adicionais buscando informações suplementares, caso você precise mitigar esse risco, e também tentar identificar o beneficiário final. Eu gostaria que a gente tenha ainda algum tempo para explorar, que você desse algumas dicas a respeito aí da identificação do beneficiário final e da sua importância, né, para as instituições. Muito bem, Leonélio. A identificação do beneficiário final está alinhado com o que nós entendemos melhores práticas do mundo, né? Tanto nos Estados Unidos como na diretiva europeia, onde a gente estabeleceu o parâmetro mínimo de 25%. Mas isso não significa dizer que você tem que parar nos 25%, mas é uma métrica considerada racional, razoável. Por quê? Muitas vezes, e serão muitas, por razões alheias à sua vontade, você não vai conseguir identificar o beneficiário final, que é aquela pessoa ou pessoas que, em última instância, controlam, influenciam significativamente ou se beneficiam daquele investimento propriamente dito. A própria nota explicativa e a instrução discorreram muito bem sobre isso, onde a CVM reconhece que vão ter situações muito óbvias para nós em que isso vai ser considerado como não aplicável. Então, por exemplo, vamos pensar no investidor não residente. Quem é o beneficiário final do Fundo Soberano da Suécia ou do Fundo Soberano do Canadá, por exemplo? Então, você está falando na prática de toda a população do país, né? Então, não é racional você listar todos os cidadãos daquele país. Você vai gerar um custo absurdo sem um resultado efetivo, né? Vamos pensar num outro exemplo, onde você tem um fundo de pensão com diversos pensionistas. Isso tanto pode ser um investidor residente como não residente, como também um fundo de investimento nacional ou não residente, que eu tenho diversos cotistas com diversas cotas. Isso está totalmente diluído, pulverizado. Então, toda vez que você tem, nesses exemplos, uma situação onde está claramente diluído, pulverizado esses beneficiários, você vai, do ponto de vista prático, entender que não é aplicável uma diligência para identificar esse beneficiário final, e você tem que estar amarrar esse beneficiário final à figura do gestor, por exemplo, ou do administrador daquele veículo de investimento. No entanto, esse mesmo exemplo pode ter um contraponto. Eu posso ter um fundo de investimento exclusivo, né? Então, você tem que fazer uma diligência pontual para identificar aquelas situações em que você poderá ou não identificar o beneficiário final. Em sendo possível identificar o beneficiário final, você tem que conduzir uma diligência pontual para saber quem ele é, tendo como parâmetros 25%. Mas, mesmo assim, você vai ter situações em que não vai conseguir, mesmo apesar dos seus esforços. O importante é você ficar ciente que você tem que evidenciar que você fez esforços nessa situação. Ou seja, eu não saber quem é o beneficiário final não é um problema em si, desde que você evidencie os seus esforços, que você fez a lição de casa e que tome as demais providências cabíveis. Ok. Perfeito. E ainda nós temos mais um pilar para ter os seus comentários, que é com relação aí ao monitoramento, né? A abrangência que esse monitoramento deve ter, como que as instituições devem parametrizar as suas ações de monitoramento? Pois é, a parametrização desse monitoramento vai ter que seguir as diretrizes apontadas na política da instituição. Então, não existe uma receita de bolo como que você vai monitorar. Você pode ter 5 instituições diferentes, com 5 visões de risco diferentes, e cada uma delas vai parametrizar isso sob medida de acordo com o seu apetite de risco. Então, um exemplo que pode ser muito didático é o seguinte: hoje, na instrução 301,
no artigo 6º, que lista o rol de operações ou situações atípicas a serem comunicadas por COAF, se for o caso, você tem o famoso inciso 1, no artigo 6º, que estabelece aquela atipicidade relacionada o fato do volume do investidor estar incompatível com o que ele declarou em termos de renda e patrimônio no seu cadastro. Se vocês fizerem uma leitura, o inciso 1 do artigo 6º, ele está falando claramente que essa incompatibilidade tem que ser objetiva, onde, se você levar ao pé da letra, você pode dizer que 1 centavo é objetivamente incompatível. Agora não. Caberá a cada instituição, no seu apetite de risco, estabelecer na política o que é incompatível para ela. Então, você pode ter visões distintas de como monitorar e estabelecer o parâmetro para detectar essa incompatibilidade. Então, esse exemplo serve para ilustrar todas as demais situações que estão agora previstas no artigo 20 da 617, novamente estabelecendo como exceção aquela situação que está prevista de comunicar pessoas que possam ter ativos na sua instituição e que estão listadas no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Aí não cabe uma abordagem baseada em risco. Basta aquela pessoa ter 1 centavo que é passível de você imediatamente bloquear aquele ativo e tomar as providências cabíveis no sentido de comunicar às autoridades competentes. Bom você falar aí de compatibilidade com perfil de risco. E aqui vai uma questão mais geral de como se dará o trabalho dos reguladores para aferir se os controles existentes na instituição são compatíveis com o seu perfil de risco. Certamente não vai ser uma tarefa fácil. Não, com certeza vai ser um desafio para todos nós, tanto supervisionados como supervisores, e é um momento de aprendizado, né? Onde, acima de tudo, nós supervisores vamos ter que estabelecer critérios, uma metodologia consistente e adequada para você tratar de uma maneira uniforme diversas visões de riscos distintas, né? Então, por exemplo, novamente é bom a gente tocar nesse ponto, é perfeitamente viável que se encontre 10 instituições distintas, com 10 visões de riscos distintas, e nenhuma delas pode estar errada. A grande questão é a CVM conseguir um parâmetro adequado, racional, que funcione para todas essas diferenças, onde você consiga dar segurança jurídica até mesmo para nós. A instituição conseguiu mitigar o risco? Essa é a pergunta final a ser respondida. Se a gente pudesse resumir esse webinar numa única frase, a instituição terá o ônus de comprovar que mitigou o risco. Tudo isso que a gente está falando até agora, nada mais são do que ações e comandos que têm que ser implementados por parte deles para mitigar o risco. E cabe ao supervisor ter um parâmetro adequado e consistente para julgar se esse risco foi efetivamente mitigado ou não. Por que a importância disso? Porque muitas vezes você pode lidar com situações onde foram estabelecidas a política, foram estabelecidos e implementados regras, procedimentos e controles, toda a lição de casa foi feita, no entanto, ele não conseguiu convencer o usuário da informação, tanto o stakeholder interno como o supervisor, que ele mitigou o risco. Acho que esse é o grande desafio do diretor da norma, a batalha da comunicação. De que vale ele fazer tudo isso que a gente está falando se ele não tiver condições de formar opinião de uma forma clara e simples que sim, eu consegui mitigar o risco no limite das minhas atribuições. Ótimo. Podemos agora passar às perguntas dos nossos ouvintes? Claro, vamos lá. Uma das questões aqui da Luciana Barroso. Com relação aos bloqueios requeridos pela norma, estamos falando aí do Conselho de Segurança das Nações Unidas, o que é esperado do administrador de fundo de investimento com relação ao bloqueio de ativos que fazem parte da carteira dos mesmos, considerando a defesa do interesse dos cotistas do fundo? Muito boa pergunta, Luciana. Esse interesse dos cotistas do fundo tem que necessariamente estar harmonizado com todas as demais regras legais e regulamentares que existem, né? E, como a gente disse, tem uma lei que determina que tudo isso seja feito, né? Então, sem prejuízo da defesa legítima do interesse do cotista do fundo, é necessário que, caso o administrador ele tenha como estar monitorando quem são esses cotistas, ele tenha o
dever de, uma vez no monitoramento, identificou que ele aquele nome está listado no Conselho de Segurança das Nações Unidas, ele terá que proceder ao bloqueio dessa cota sem a chancela judicial prévia e, sequencialmente, tomar as providências cabíveis no sentido de comunicar às autoridades competentes. Em nenhuma maneira eu entendo que existe uma colisão aí. O que existe é a necessidade de harmonizar com outros comandos legais que têm força para tanto. Ok, a Larissa Nunes, ela afirma que a norma fala essencialmente da análise do passivo, mas não menciona a diligência a ser tomada sob a ótica do ativo. Qual a responsabilidade do gestor que não distribui nesse sentido? A pergunta é muito boa. Quando o gestor não distribui a cota, evidentemente, ele não tem relacionamento direto com o investidor. Logo, o investidor não é cliente dele e ele não tem o dever de conduzir a política que conheça seu cliente. Está muito claro. Cabe a CVM perguntar para o gestor que não distribuiu a cota quem é o beneficiário final? Evidentemente, ele não tem esse dever, e caso ele pergunte para o administrador quem é, o administrador não vai responder, porque ele vai estar ferindo a Lei Complementar 105. Tudo muito claro para nós. O que acontece é que se nós olharmos a profundidade do artigo 20, você vai observar que existem diversas situações ou operações atípicas a serem monitoradas que não dependem da posse da informação cadastral desse investidor. Ou seja, o fato dele não ser meu cliente não impossibilita nessas situações específicas que haja o devido monitoramento. Então, o que se espera é que o gestor, no limite das suas atribuições, e desde já sabendo que ele não tem um relacionamento direto com esse investidor, com o cotista, ele tome as diligências necessárias para monitorar tudo aquilo que não depende da posse desse cadastro. E vão existir diversas situações em que ele vai estar relacionado a isso. Por exemplo, ele pode ter que levar em consideração diversas operações em que ele poderá até identificar a contraparte dessa operação, quando a gente está falando de um negócio fora da bolsa, por exemplo, um negócio realizado no âmbito do mercado de balcão. E é muito importante ele entender também que muitas vezes, dependendo da natureza e o segmento específico que ele está atuando no mercado de valores imobiliários, ele pode receber sim uma proposta um pouco mais diferenciada. E a própria lei deixa claro, a mera proposta poderá ser objeto de comunicação caso a pessoa que está lidando com aquilo não se sinta confortável. E outra coisa importante também, né? Eu tenho certeza que a gente deve também observar o mundo dos fundos estruturados, onde não que nos fundos de varejo o gestor não tem um papel importantíssimo, evidentemente que tem, mas esse papel se torna muito mais relevante quando a gente fala de alguns fundos estruturados, onde a participação dele na estruturação do negócio em si vai muitas vezes e evidentemente além apenas comprar, vender ou manter o ativo na carteira. Vamos dar como exemplo o papel do gestor num FDIC, num FIP, por exemplo, ou mesmo num fundo imobiliário. Então são situações peculiares que vão fazer o gestor ter uma atenção maior do que a gente imagina no fundo de varejo, por exemplo. O Vitor Chaves pede para falar um pouco sobre o cadastro simplificado, que está lá no anexo 11B da instrução CVM, né? Hipóteses ou cenários de utilização e a definição do seu conteúdo. Muito bom. O cadastro simplificado do investidor não residente, como o próprio nome diz, né, permite que aquela instituição mantenha a posse simplificada de informações detidas daquele investidor não residente. Isso atualmente está sendo regido no âmbito da Instrução 505 e a partir do dia 1º de julho isso vai estar no âmbito da Instrução 617. Então, o que ocorre? Oportunamente, como diz a própria norma, tanto a B3, a BSM, no âmbito das suas atuações, estabelecerá qual vai ser o conteúdo mínimo disso daí, mas o que eu acho que é mais importante, e que isso foi muito bem ressaltado na nota explicativa, é que vamos voltar para o processo de identificação do cliente, onde eu tenho aquelas 4 etapas. Eu tenho que identificar, eu tenho que cadastrar, eu tenho que conduzir uma diligência devida buscando informações suplementares naquelas situações que eu considero de maior risco, e eu tenho que tentar identificar o beneficiário final. Ou seja, eu não estou isento
de, nas situações em que isso é aplicável, identificar o beneficiário final desse investidor não residente. O que eu tenho é, vamos chamar assim, o privilégio de manter a posse simplificada dessas informações cadastrais, mas em nenhum momento ele está isento das demais obrigações relacionadas à política Conheça Seu Cliente, né? Vamos novamente ressaltar, esse investidor não residente, com ou sem cadastro simplificado, vai ser cliente da instituição aqui no Brasil. Caroline Santos, falando aí da identificação e monitoramento de PEP, indaga qual a base de dados que a CVM recomenda que seja utilizada para que as instituições consigam consultar aí com adequada abrangência a questão aí mencionada pela norma. Até o momento a CVM não se manifestou sobre qualquer modalidade de recomendação, mas posso registrar o fato notório de que o COAF certamente dispõe de um banco de dados pelo qual pode consultar quem são essas pessoas politicamente expostas. Perfeito. Temos aqui também uma outra questão da Gabriela Miranda. Um banco múltiplo que realiza a distribuição de alguns fundos é considerado pessoa obrigada pela instrução? Com certeza. Ele não vai conseguir conduzir essa ação sem prévio registro na CVM e entrando em coerência com aquilo que eu falei antes, trata-se de uma prestação de serviço. Então, sem dúvida nenhuma, qualquer um que distribui cotas de fundos de investimento, independente de ser um banco múltiplo ou outra modalidade de instituição, é uma pessoa obrigada. Uma outra questão é que nós não temos identificação da pessoa que fez. Quando a norma fala de cliente, né, ou prestador de serviço relevante, né, qual é o critério que deve ser adotado pela instituição para escolher ou determinar essa relevância, né? É exclusivo critério da instituição ou há algumas diretivas que poderiam ser destacadas por você? Novamente, a gente quer consagrar a política, onde espera-se que as diretrizes também enfrentem essa questão que você está narrando. Evidentemente que alguns parâmetros você vai estar levando em consideração. Por exemplo, o que significa do ponto de vista financeiro e econômico o tamanho daquele contrato que você mantém com a outra instituição. Independente disso, da mensuração econômica financeira desse contrato, há que se levar em conta o relacionamento com outras instituições que prestam serviço no mercado de capitais em nome do seu investidor e que não tem relacionamento direto com eles, né? Então, vamos imaginar uma estrutura de um fundo de investimento onde eu não sou o custodiante do patrimônio desse fundo de investimento, mas eu tenho que me relacionar com ele. Então, esse é um exemplo, dentre outros, né? Eu tenho que também colocar na minha matriz de risco, naquilo que couber, o risco daquela instituição que está se relacionando com o meu investidor no mercado de capitais e que está grudado comigo por meio de um contrato de prestação de serviços. É preciso também mensurar esse risco de outro parceiro que atua, por exemplo, na custódia, na gestão desse fundo de investimento e vice-versa. É razoável que o custodiante e o gestor também busquem identificar quais são os parâmetros de risco desse administrador por meio da política. Ok, aí podemos fazer mais uma questão, porque o nosso tempo está se esgotando. A Amanda Landucci, ela faz a seguinte questão. Em caso de investidor pessoa física, quais diligências podemos tomar para identificar o real beneficiário das operações? No caso de tentativa de ocultação, por exemplo, de patrimônio, utilizando a conta de um familiar. Isso não é uma tarefa trivial, né? E, novamente, a gente tem que tomar diversos cuidados quando conduzir isso daí. Eu volto a repetir, a Lei 9.613 estabelece um mandato para que as pessoas obrigadas cumpram esse dever, mas sempre tomando cuidado com o que diz a Lei Geral de Proteção de Dados. Novamente, não existe nenhuma colisão, esse mandato existe, mas o que não significa dizer que você não tenha que tomar cuidado caso você recorra a informações de terceiros, né? Bom, feito isso daí, você não tem uma receita de bolo. O que você precisa é justamente conhecer o seu cliente. Parece que eu estou tentando tocar na mesma tecla, mas esse que é seu objetivo. Aí entra aquela parte das diligências adicionais, buscando outras informações para você ter
categorizar o risco desse cliente. Então, você vai ter que levar em conta diversas coisas, né? Quando você pensa numa pessoa natural, é razoável você acreditar que ela vai ser a beneficiária final dela mesma. Vão ter situações excepcionais, onde uma criança está com um patrimônio, ou o pai que compra ações para essa criança, ou a pessoa, por qualquer razão que não vem ao caso, está interditada judicialmente, ou tem um tutor, um curador dela. Vão ter situações como essa. Agora, caso ela esteja realmente utilizando um ardil, um artifício, para esconder quem é o real beneficiário, onde ela vai estar atuando como interposta pessoa, você tem que estar observando diversas coisas, no limite das suas atribuições. Lógico, vão ter coisas que ultrapassam o seu espectro. Você tem que verificar coisas como, por exemplo, a origem e o destino dos recursos que são utilizados para alimentar essas operações no mercado de capitais. Você tem que observar o histórico dessa pessoa no mercado de capitais, a sua profissão, até mesmo a sua classificação de suitability. Então, são exemplos de informações que podem ser úteis para você fazer uma reflexão pontual sobre isso. Perfeito. E aí podemos aproveitar e incluir isso, um alerta já preconizado pela Circular 3461 do Banco Central, que fala que no caso de você não poder identificar o beneficiário final e quer manter o cliente, essa decisão tem que ser uma decisão da alta administração, né, em regime de exceção, e o cliente ser tratado como um cliente de especial atenção em termos de monitoramento, né? Exatamente. A gente deixou isso muito claro na instrução 617, e eu retomo aquilo que eu estava falando antes. Eu conduzi a diligência para saber quem é o beneficiário final. Por razões alheias à minha vontade de não sei quem é o beneficiário final, zero problema. A questão você tem que deixar evidenciado que você fez a lição de casa. Você dentro da sua diretriz estabelecida na política tem que dar uma atenção diferenciada, um monitoramento diferenciado para esse investidor. Você vai ter menos tolerância, por exemplo, para você detectar alguma atipicidade. E caso você identifique outras atipicidades, você vai ter que fazer uma análise para avaliar se vai comunicar ou não ao COAF. Isso é importante. O simples fato de eu não saber quem é o beneficiário final não é por si só razão para comunicar o fato ao COAF. Eu tenho que ter outras atipicidades no tocante às operações e situações atípicas que estão no artigo 20. E por fim, como você bem lembrou, a decisão de manter ou não o relacionamento comercial do cliente nessa situação de não saber quem é o beneficiário final é uma escolha da instituição e caberá à alta administração se manifestar sobre a continuidade ou não desse relacionamento. Marcos, o nosso tempo aqui se esgotou. Agradecemos muito aí a sua disponibilidade de poder esclarecer e falar com a nossa comunidade de compliance, prevenção, lavagem de dinheiro e risco, né? Agradecemos muito, então, a sua disponibilidade e agradecemos a todos pela atenção. As questões que foram feitas e não puderam ser tratadas aqui hoje, nós vamos encaminhar oportunamente, né, após a análise do Marcos Vinícius, para os respectivos destinatários, ok? Muito obrigado a todos. Bom dia. Bom dia, obrigado.